Doutor Eudi, explica pra gente o que é a cleptomania. É uma doença, um transtorno? A cleptomania, Carla Albuquerque, é um diagnóstico psiquiátrico que inclui um tipo de comportamento em que a pessoa, de forma doentia, faz a subtração de objetos, pequenos itens que não têm valor monetário e nem de utilidade. Isso acontece geralmente num contexto de desconforto, ansiedade e que depois causa nessa pessoa, autor desse ato, sentimentos de culpa, de arrependimento, mas é um tipo de transtorno que está entre aqueles considerados impulsivos, ou seja, que o indivíduo não tem a capacidade de autocontrole. Segundo os manuais classificatórios da psiquiatria, que é o DSM-5 e o CID-10, a cleptomania é um transtorno do impulso. É um indivíduo que tem a impulsividade alterada para furtos. São pequenos furtos que ele faz, geralmente de objetos que não são importantes, até podem ser importantes eventualmente, mas esses furtos são feitos em locais públicos e esses objetos geralmente não têm utilidade para quem rouba. Ele ou a pessoa que rouba ou descarta ou acumula e guarda num lugar na garagem. Como parte diagnóstica, o indivíduo não pode estar roubando por um objetivo de vingança ou de ganância ou de precisar usar aquele objeto para revender. Não, são objetos que podem até ter valor ou não, mas eles são desimportantes para a pessoa que rouba. Ele não vai obter vantagem desses objetos. Ele, inclusive, sente vergonha, culpa e esconde os objetos. Então quer dizer que ele não vai atrás de um ganho financeiro. Ele pode roubar qualquer porcaria, ele pode roubar, sei lá, uma tampinha na casa de uma pessoa, é isso? Carla, excelente ilustração. Ou seja, nós chamamos uma palavra antiga, mas que eu acho que representa todos esses itens que são tirados de outra pessoa, que nós chamamos de quinquilharias. Você falou da tampa da caneta, pode ser, por exemplo, o carimbo do médico, mas não o carimbo do médico com a finalidade de usá-lo criminosamente para vender receita, por exemplo, apenas para tê-lo. Já teve caso avaliado, Carla, que a pessoa subtraiu uma folha de receita que estava na casa de um familiar. Ou seja, uma xícara, às vezes um pedaço de um objeto que está quebrado. Enfim, é a retirada de algo sem utilidade, nem financeira e nem de usabilidade prática. Então, se a gente colocar aqui que a pessoa está retirando bens de uma outra pessoa para uma finalidade financeira, aí não seria cleptomania, aí seria um roubo, é isso? Carla, existem algumas situações de concomitância, que a pessoa tem o comportamento criminoso voluntário de subtrair bens, objetos de valor muito importante com a finalidade criminosa de a retirada de um objeto de outro para ter um retorno financeiro, para resolver um problema que aquele objeto, aquele item faria. E que, em alguns momentos, isto está intercalado com o comportamento da cleptomania. Então, existe essa concomitância, que a pessoa ora tem um tipo de comportamento, ora tem outro tipo de comportamento. E nessas pessoas, a maioria das vezes, Carla, predomina o comportamento criminoso. E porque este tem falsamente uma sensação de maior benefício. Quando tem uma ganância ou um retorno financeiro ou uma vingança, a gente não pode chamar de cleptomania. Tem até uma incidência interessante, que do total de roubos, só 5% é cleptomania. E é uma doença que atinge muito mais mulheres do que homens.
a incidência da cleptomania é de 5 pessoas para 1.000 indivíduos, quer dizer, é uma doença bem rara. E são muito mais mulheres do que homens. Quando é que a cleptomania ela começa a aparecer? A gente pode dizer que uma criança é cleptomaníaca, um adolescente é cleptomaníaco, porque eles também fazem subtração de coisas, às vezes sem valor algum. A gente já nota muitas vezes que ele pode atirar, não gosta de um determinado amiguinho, vai lá e pega, vou ficar com aquilo que é meu. E muitas mães relatam e perguntam, não, por que você trouxe esse boneco? Esse boneco não é seu, de quem é o boneco? Aí a pessoa fala, não, meu amigo me deu. E aí a mãe vai e descobre que o amigo não deu boneco nenhum, foi o menino que foi lá e pegou o boneco sem autorização do amigo. Então, a gente pode dizer que a criança também já é cleptomaníaca ou a gente precisa esperar que ele chegue à fase adulta? Carla, a maioria das vezes desses comportamentos infantis, a maioria das vezes eles acontecem por plena imaturidade, ou seja, de uma criança que não tem muito bem estabelecido e consolidado o que é honesto, desonesto, o que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não aceito, o que é emprestado, o que é dado e o que é subtraído. Além desses principais comportamentos que são da imaturidade, nós temos aqueles também relacionados no extremo mais grave do chamado transtorno de conduta, em que a criança ou adolescente propositalmente subtrai um objeto de outro, tanto do adulto como do colega, para vender, para poder obter um bem, para trocar por droga. E nesse caso, nós falamos do transtorno de conduta, que seria o equivalente no adulto à psicopatia. E conceitualmente não se aplica a terminologia, o nome, a doença, cleptomania, para menores de 18 anos. Porque há um entendimento conceitual e científico, Carla, que vai se considerar cleptomania quando o indivíduo já tem, na sua idade, e aí o parâmetro é 18 anos, um nível de amadurecimento, reconhecimento e capacidade de ser avaliado enquanto portador dessa doença. E o cleptomaníaco, a cleptomaníaca, eles têm noção do que eles estão fazendo? Eles sabem que o que eles fazem é errado? Carla, quando a cleptomania acontece de maneira isolada, ou seja, como sendo um comportamento doentio único e exclusivo, geralmente o indivíduo tem a plena consciência que trata-se de algo errado, distorcido, obviamente socialmente inaceito, inclusive com risco de ter as consequências judiciais, policiais e todas as punições. Quando se tem a cleptomania em comorbidade, em coexistência, junto com outro adoecimento mental, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, tende a ter uma menor crítica, um menor reconhecimento daquilo como sendo errado. Ou seja, nas situações onde há a existência de cleptomania, mais outros adoecimentos, este indivíduo tende a ser globalmente mais grave, sistemicamente mais limitado, de maneira completa, mais incapacitado por conta de todas as doenças existindo ao mesmo tempo e aí tendo o que nós chamamos de menos crítica, menos reconhecimento que aquele ato é condenável e errôneo. O indivíduo cleptomaníaco, quando sai de casa, ele não sai com o objetivo de furtar. Não existe um plano para isso. Eu vou furtar um alimento no supermercado que a minha família está passando fome, ou eu vou roubar um objeto de uma joalheria de grande valor. Ele está num lugar propício, numa loja, num comércio, sente uma ansiedade, uma tensão crescentes para pegar um determinado objeto e geralmente eles têm um padrão de objetos que eles gostam, roubam maquiagem, roubam produtos de limpeza e assim que ele pega o objeto existe uma liberação de dopamina, ele sente uma sensação de prazer e alívio para logo depois sentir uma sensação de vergonha e constrangimento. E existe um padrão de objetos. Eles geralmente gostam de. Eu tenho pacientes que gostam de pegar maquiagem em farmácia,
Uma outra paciente gosta de pegar produtos de limpeza. E esses produtos são escondidos depois, eles não são comercializados. Existe a cleptomania crônica, que dura a vida inteira, e a episódica, que são temporária episódica, que são alguns episódios eventualmente ao longo da vida, e tem essa crônica. E é uma pergunta interessante, que tem um padrão de melhora com a idade ou de piora com a idade. Tudo pode acontecer. É uma pessoa que dedica toda a energia psíquica dela para o roubo. Então, ela vai prestar menos atenção no trabalho, ela vai pensar nisso várias vezes por dia ou por semana. E esse padrão pode ser de melhora, ela rouba menos vezes ao longo da vida e os episódios são menos intensos, ou pode ser um padrão de piora ao longo da vida, ela precisa roubar mais para se satisfazer. Quando a gente olha para o serial killer, ou serial killers, né, a grande maioria deles coleciona um determinado tesouro, que na maioria das vezes é algum pertence daquela vítima. Pode ser um anel, uma pulseira, uma foto, enfim, algum pequeno objeto. Isso é considerado cleptomania ou não? Isso está dentro do padrão do serial killer? Eu nunca tive a oportunidade nem de avaliar, nem de estudar e nem de ter tido uma leitura científica da coexistência dessas duas condições clínicas. Provavelmente, Carla, são fatores isolados e aquele comportamento de subtração, armazenamento e coleção de objetos das vítimas é um fator mais próprio e específico do comportamento do serial killer isolado da cleptomania. E quando a gente pensa, doutor, no cleptomaníaco, né, na cleptomania, por que a pessoa faz isso? O que acontece com o corpo dela depois? Aquilo faz um bem para ela? Como é que é o funcionamento disso? Porque muitas vezes a gente depois escuta relatos de pessoas que se envergonharam do que fizeram, querem devolver aquele determinado objeto, mas não conseguem, não sabem como. Mas naquele primeiro momento teve uma sensação vamos dizer, de felicidade, por ter conseguido subtrair alguma coisa que não era dela. Carla, as doenças mentais, psiquiátricas de maneira geral, nós as consideramos como sendo multifatoriais, ou seja, é muito comum que um indivíduo com cleptomania, quando vem para o tratamento, seja trazido por um familiar ou um parente que em algum momento da vida já teve aquele comportamento alterado, recebeu o tratamento e melhorou. Inclusive, é uma constante em consultório que um cleptomaníaco traz outros familiares para tratamento com cleptomania, porque dificilmente essas pessoas vão voluntariamente, de maneira sozinhas e diretas, numa busca de ajuda. A maioria das vezes é visto e reconhecido por um familiar que leva esse indivíduo e que inclusive muitas vezes demora para ter esse aceite. Então nós temos um fator genético muito importante, temos o fator da concomitância, ou seja, quem tem um comportamento compulsivo do tipo compra compulsiva, agressão compulsiva, compulsão por drogas, compulsão alimentar, tende também da circuitaria neurológica, neuropsiquiátrica, um funcionamento alterado multitemático, ou seja, de compulsão por compra, por sexo, por agressão, por drogas e também cleptomania. E em outras situações, nós temos esse fato, esse comportamento de maneira totalmente isolada e sem nenhum reconhecimento científico de um fator causal único. Ou seja, então, geralmente é uma composição de várias explicações. E, doutor Eudil, o senhor que já deve ter tratado de pessoas com esse transtorno, o que eles fazem com esses objetos, né? Eles colocam à mostra, essas coisas ficam escondidas. Como é que é o comportamento, né? Eles querem que os outros saibam que ele faz aquilo, ou isso é mantido bastante escondido dentro da vida social dessas pessoas? Carla, tem pessoas com comportamento cleptomaníaco que eles
algumas vezes nunca buscam um tratamento para aquela necessidade e acabam buscando por outra, como por exemplo pela dependência química. E aí, nas avaliações, nas anamneses, acaba saindo este relato que daí esclarecemos como sendo uma comorbidade. E a maioria desses comportamentos cleptomaníacos levam à obtenção de objetos que algumas vezes são imediatamente depois desprezados. Por quê? Porque uma característica é destes não terem nenhuma utilidade, nem prática e nem econômica. Então a maioria é desprezado, uma outra parte faz guarda de maneira temporária e transitória, mas que aos poucos aquilo vai se perdendo no meio de outras coisas, novamente por não ter utilidade, e porque a vivência patológica, a vivência doentia, Carla, desta condição cleptomaníaca, ela é mais intensa ali momentos antes de quando se está esperando a oportunidade de fazer. E logo depois, como acaba tendo uma sensação de desconforto, de culpa, então, muitas vezes, na maioria delas, o objeto é desprezado ou perdido. Dificilmente tem alguém, pelo menos eu não me lembro, nesse histórico aí de tantos anos, de um cleptomaníaco colecionador dos objetos pegos. Doutor Eudi, existe alguma predisposição genética? Carla, há uma relação genética da cleptomania, sim, e diferente daquela genética que nós aprendemos lá no ensino médio, que era monogenética, ou seja, cor de olho verde com olho verde, ervilha rugosa, ervilha lisa. As heranças genéticas em psiquiatria, elas são poligênicas, ou seja, os comportamentos alterados, eles são resultantes de uma interação de uma quantidade de genes muito grande do pai e da mãe. Nesse sentido, nós verificamos a herdabilidade ou a transmissão desse tipo de adoecimento, porque em filho de quem tem um dos pais com cleptomania, o risco é maior de desenvolver, em comparação a quem tem o pai e a mãe com esse mesmo adoecimento e por uma maior existência desse adoecimento em gêmeos univitelínicos. Portanto, há um componente genético importante. E quantos % da população tem esse tipo de transtorno? Essas porcentagens, por serem doenças, transtornos aparentemente raros e que existe uma grande parcela não reconhecida e não diagnosticada, as estatísticas variam de 1 a 5%. O que muitas vezes tem um fator confundidor, que é se a pessoa tem um comportamento cleptomaníaco ou se é de furtos e roubos de objetos de pequeno valor. Quando se tem a subtração de objetos de grande valor agregado, aí fica muito claro que não é cleptomania. Agora, quando se tem objetos de valor mínimo e com alguma utilidade que possa ser dada, embora aquilo não faça diferença na vida daquela pessoa e nem atenda uma grande necessidade dela, então aí nós temos uma porcentagem maior. E ela atinge mais homens ou mais mulheres? A cleptomania, ela é democrática no sentido de todos os gêneros. Pelo menos os casos que eu avaliei em maior quantidade foram de mulheres. E aí há um fator que muda, porque as mulheres são, comparativamente aos homens, especialmente na nossa cultura, mais abertas a serem tratadas e reconhecerem como tendo necessidade de ajuda. Não há uma explicação, mas a gente sabe a neurobiologia ligada à cleptomania. Existe uma ativação do córtex frontal e pré-frontal, uma diminuição da quantidade de serotonina na fenda sináptica, e na hora do roubo existe uma liberação de dopamina, que é o hormônio do prazer. A gente sabe a neurobiologia, não sabe porque tem mais mulheres do que homens. E doutora Eudi, quando a gente pensa nesse transtorno, a gente pode entender que aquela pessoa ela quer ser capturada em algum momento ou não? Entende o que eu falo? Assim, eu estou esperando para ver se vão me pegar, ela deseja que ela seja capturada para ver, porque como ela não tem muitas vezes a coragem de buscar um tratamento, se ela for capturada, ela vai ser levada, né? Ela vai ter que enfrentar o problema que ela tem. O mais comum dos casos que eu já avaliei, estudei e também das pesquisas científicas, não, que é o contrário, que essas pessoas tendem a
se movimentar, se proteger e se prevenir de serem capturadas. Tem um mito popular que diz que o cleptomaníaco sente um prazer em roubar. Isso é uma mentira, isso? Carla, quando nós vemos um conjunto significativo de pessoas, o que nós notamos que essa sintomatologia, essas sensações, elas são muito híbridas e diversificadas. Tanto daqueles que sentem um prazer extremo de quando conseguem obter esse objeto que estava esperando, que estava planejando, que estava já com o tempo investido para aquela conquista, até daqueles que têm reações emocionais agradáveis, como, por exemplo, o coração disparado, a boca seca, tremor, desde aqueles que têm um misto de tudo isso. Ou seja, então, não há uma sintomatologia, não há uma expressão emocional única entre os cleptomaníacos. A gente não pode dizer que só a neurobiologia é o único fator que faz uma pessoa roubar. Existem outros fatores, é uma doença complexa que precisa ser entendida melhor ainda. Ela acontece na adolescência e na fase de adulto jovem, é o início da doença. Na verdade, os amigos e familiares não precisam ter medo dessa pessoa, ela geralmente rouba de quem não é amigo e familiar, ela rouba de ambientes, ela gosta de roubar em ambientes públicos e a gente só sabe que ela é cleptomaníaca quando ela é pega em flagrante. Mas é uma doença que traz muito sofrimento para o paciente, porque ele tem vergonha de roubar. E geralmente tem uma associação em homens com parafilias, e em mulheres tem uma associação com transtorno alimentar, depressão, ansiedade, bipolaridade e transtornos de personalidade. E pode ter outros transtornos de impulso também. As pessoas podem ter, na verdade, o transtorno de impulso pode mudar o objeto ao longo da vida. Então, existe transtorno de impulso para internet, para jogo, patológico, para compras. Então, um paciente cleptomaníaco pode eventualmente se transformar num jogador ou numa pessoa que compra muito, ou ter vários transtornos de impulso concomitantemente. E é importante a gente diagnosticar que não seja uma pessoa em fase de mania, por exemplo, de euforia, que está fora de si. A mania é uma doença psicótica. Ou não pode ser um esquizofrênico, um psicótico que escuta vozes, pegue aqueles objetos, roube aqueles objetos. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. O cleptomaníaco não vai existir na vigência de outros transtornos. Existe alguma preparação ou o cleptomaníaco ele pode a qualquer momento furtar alguma coisa ou não? Ele se prepara para furtar aquele determinado objeto? Nós temos aquelas pessoas com esse adoecimento que tem um histórico, digamos, crônico, ou seja, que ao longo do tempo foi progressivamente cada vez fazendo maior número de vezes e para uma variedade maior de objetos a serem subtraídos. Nesse caso, Carla, eles tendem a fazer uma preparação mínima porque, infelizmente, já adquiriram, digamos, uma habilidade de não serem percebidos como estando subtraindo. As pessoas, geralmente, no início dessa sintomatologia, que geralmente é ao final da adolescência, começo da idade adulta, ou seja, geralmente um adoecimento de início nas primeiras fases da vida adulta, no início tende a ter uma preparação, um gasto de tempo, um investimento de estratégia muito mais demorado do que aqueles que já cronificaram. E quais seriam as comorbidades que vêm junto com esse transtorno, doutor? Nós temos, então, grupos de transtornos mentais. Um dos grupos é dos transtornos impulsivos, ou seja, daqueles em que o indivíduo, de maneira doentia, apesar de querer, de desejar e de planejar não tomar algumas ações, não consegue ter o autocontrole voluntário pleno. Ou seja, então, tende a ter uma expressão da cleptomania como uma doença impulsiva mais comum com outros adoecimentos também desse capítulo das doenças impulsivas. Impulsividade por compra, impulsividade por sexo, impulsividade agressiva, impulsividade por álcool e drogas,
e outras como, por exemplo, como a tricotilomania, que é o ato de tirar de maneira descontrolada pelo do corpo, ingerindo ou não. Outro é aquele de se cutucar. Então, cleptomania coexiste em maior frequência com outros adoecimentos de mesma característica, impulsiva com falta de controle. No segundo grupo, em comorbidade com os transtornos do humor, especialmente o transtorno afetivo bipolar, onde existe essa instabilidade, e especialmente nas fases de mania, de euforia, esse comportamento cleptomaníaco tende a ser mais intensivo. E aí, há uma discussão do quanto existe de concomitância entre pessoas com cleptomania e com transtorno obsessivo compulsivo. O que ambas têm em comum? Um pensamento recorrente, incômodo e duradouro que algo precisa ser feito para diminuir o nível de tensão e desconforto. E que quando aquilo é feito, tende a ter uma amenização desse desconforto. Agora, Carla, existe uma discussão também, não consensual ainda, se poderia ter a coexistência ao mesmo tempo de cleptomania com esquizofrenia. Nos parece muito mais que na esquizofrenia, quando os objetos são tirados, é muito mais por desorganização, é muito mais por falta de compreensão de regras, muito mais por dificuldade de entendimento do que é certo e do que é errado. Então, nessa parte ainda não temos consenso. E agora, e a cleptomania e a mentira? São duas coisas que coexistem, é isso? Carla, muito frequente, que é o que nós chamamos de mitomania. Mitomania é um mentir, é um faltar com a verdade repetido e também em condições de descontrole, ou seja, que a pessoa até em função de correções, em função dos prejuízos que vai tendo no trabalho, na escola, nas relações, na família, mesmo assim, ela não consegue parar de faltar com a verdade, o que é totalmente diferente da mentira voluntária, com o objetivo de obter ganho, de se livrar de responsabilidades. Então, a coexistência de mitomania e cleptomania é uma semelhança não só na nomenclatura, não só como as duas palavras são escritas, mas também há essa coexistência, inclusive a mitomania, para poder explicar situações onde foi confirmado por câmera, por testemunha, por alguém que já estava espionando aquele comportamento impróprio de subtrair objetos. E tem tratamento para esse transtorno? Felizmente tem. Carla, quando se tem a cleptomania como adoecimento mental único, o que é mais raro, ou seja, que esse adoecimento está mais, digamos, puro nas fases iniciais, a psicoterapia cognitivo-comportamental é o tratamento de escolha. E muito importante que tem um grande benefício, inclusive nas psicoterapias de grupo, em que há o compartilhamento dos sofrimentos, das dificuldades e, ao mesmo tempo, a aquisição e o compartilhamento de habilidades para poder lidar com essa situação e prevenir que ela continue acontecendo. Portanto, nas condições dessa doença estar expressa de maneira exclusiva, psicoterapia, especialmente cognitivo-comportamental, individual e de grupo. Quando se tem a presença de comorbidade de várias naturezas, geralmente o tratamento medicamentoso desse outro adoecimento, por consequência, leva a um equilíbrio, a uma estabilização, a uma reversão dos sintomas doentios de um adoecimento, refletindo positivamente na redução do outro também. Por exemplo, se a pessoa tem dependência química e cleptomania, não existe um tratamento específico, medicamentoso, exclusivo para a cleptomania, mas tem, por exemplo, o tratamento medicamentoso específico para dependência de álcool, naltrexona. Então, quando se usa naltrexona para tratar a dependência de álcool, de maneira simultânea, tem também a melhoria dos sintomas relativos à cleptomania. Portanto, não há um medicamento único, como existe, por exemplo, para as infecções usando antibióticos, mas existe o tratamento se tem, por exemplo, transtorno afetivo bipolar e cleptomania. Quando se usa o carbonato de lítio para estabilizar o humor, tende também a reverter, amenizar e até resolver o comportamento de subtração de objetos. Os antidepressivos costumam dar uma equilibrada na quantidade de neurotransmissores cerebrais, podem ser usados.
A gente pode usar um topiramato, que é um anticonvulsivante, e terapia. A terapia ajuda muito no controle e no manejo dos impulsos. Ah, tem um impulso que eu esqueci de falar que é bem interessante, que é para comida também. Então, as pessoas podem ter, eventualmente, vários transtornos de impulso. A terapia cognitivo-comportamental ajuda muito no manejo do impulso. E aí, doutora Eldi, vamos falar da cleptomania em alguns ambientes. Por exemplo, quando você tem uma pessoa com esse transtorno dentro do ambiente de trabalho. Como lidar com isso? Porque é devastador, né? Carla, a maioria das vezes, isto no ambiente de trabalho não costuma demorar muito tempo. E, infelizmente, no meu modo médico-psiquiátrico de ver, isso inclusive justifica demissão por justa causa. Porque algumas vezes, aparentemente, o item subtraído não tem tanta importância, que se trata apenas de uma folha. Mas talvez naquela folha tinha uma informação sigilosa, importante ou de difícil recuperação, por exemplo, envolvendo uma senha anotada. Que existe esse hábito muito ruim de colocar senha em lugares que possam ser facilmente vistos, observados e pegos. Então, nesse sentido, temos aí uma incompreensão dessa condição, até porque é o tipo de temática, Carla, que nós não vemos no nosso dia a dia sendo discutido nos meios de comunicações. Mais uma vez, o reconhecimento e admiração pelo seu trabalho. Por exemplo, a última vez que eu vi uma reportagem sobre essa temática é uma que falava de um grupo de pesquisa lá do Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria, de um grupo chamado AMIT, Ambulatório de Transtornos do Impulso, que tem aproximadamente 3 anos e que agora vocês estão usando a oportunidade de informar sobre isso. E quando a gente pensa também agora no ambiente doméstico, né? Porque isso também pode acontecer, né? Então, como lidar também com essas pessoas? Carla, no ambiente doméstico da pessoa, eu não tenho lembrança de casos que isto acontecesse, mas provavelmente deve existir. Agora, no ambiente doméstico de familiares, no ambiente dos vizinhos, no ambiente dos quais se tem um relacionamento, ou pelos pais, ou pelos filhos, então isso costuma acontecer e, de maneira geral, é altamente, e nem é tão difícil entender, né? Já que não há essa consciência da possibilidade disto ser um adoecimento, muito constrangedor, a ponto de amizades, relacionamentos serem rompidos algumas vezes de maneira definitiva. E quando a gente vê, né, porque tem a seguinte situação, né? Você tem pais, ou pode ser o pai ou uma mãe que tem esse transtorno e o filho começa a perceber e ele começa a copiar também, correto, doutor? Esse é um caso menos frequente, porque geralmente há um esforço de quem faz isso de maneira que não possa ser verificado, reconhecido e punido. Portanto, tem mais risco, Carla, do filho, da filha, dos filhos, ter esse comportamento muito mais pela herdabilidade genética do que propriamente pelo aprendizado. Agora, quando se trata do roubo, o comportamento de roubo, ele é um dos comportamentos muito observados e repetido por filhos, infelizmente. Então, agora no caso da cleptomania, é muito mais da herança genética mesmo e do não reconhecimento precoce. Eu vi uma vez um documentário muito interessante da Discovery sobre acumuladores. E eles entram na casa de um acumulador e a grande maioria daqueles itens que ele acumulava eram itens que ele tinha subtraído de algum lugar. E eram realmente quinquilharias, eram coisas absurdas. Desde, sei lá, uma garrafa vazia, ou eram tampas, coisas que não tinham, né? Ia na casa de alguém, tirava a tampa de uma garrafa e guardava, quer dizer. E ele foi fazendo isso ao longo de muitos anos, até que a família denuncia ele pela acumulação, porque ele era um acumulador, né? E aí ele conta no programa que aquele grande acúmulo de coisas eram de coisas que ele tinha pego em algum lugar. Carla, é interessante estar com você porque você faz perguntas que eu acho que não aparecem nem em banca de doutorado. Então, os acumuladores é o que nós chamamos da síndrome de Diógenes. Então, que é essa situação de agregar, guardar e, ao longo do tempo, bens
que não vão sendo utilizados e, pelo contrário, vão causando prejuízos, algumas vezes de contaminação, algumas vezes até de se acidentar. Então, eu nunca vi um caso de concomitância na vida prática de síndrome de Diógenes e de cleptomania. Agora eu estou me lembrando de um caso muito bom. E essa mulher era vizinha do meu pai. Sabe o que ela fazia? Ela roubava o jornal dos vizinhos durante anos. Até que um dia essa mulher veio a falecer. Quando entraram na casa dela, a família, estavam todos os jornais, ela nunca jogou fora. Tem uns jornais, pilhas e pilhas de jornais. Sabe quando você, porque antigamente deixava o jornal, né? Que hoje a gente não compra mais jornal, não compra mais papel, né? Mas ela pegava do vizinho, ela andava pelo prédio e ia pegando. Pegava uma revista, pegava um jornal. Isso é uma cleptomania. Carla, eu estou presumindo que se trata de uma senhora. É importante lembrarmos que nos estágios iniciais dos quadros demenciais, o que são os quadros demenciais? São aqueles mais comuns com as pessoas de mais de 60 anos, com um processo de envelhecimento cerebral que tende-se a ter perdas importantes de memória, atenção, concentração e da capacidade de compreensão de regras. Então, existe uma porcentagem importante de pessoas que, quando estão nos estágios iniciais demenciais, ao invés de manifestarem o que todo mundo costuma lembrar, é assim, perda de memória igual a demência. Então, algumas vezes, os primeiros momentos da demência são alterações comportamentais impróprias e, inclusive, que não fizeram parte do histórico de vida da pessoa. Então, essa senhora, se esse comportamento começou de maneira muito tardia, por volta dos 60 anos, próxima do tempo de idosa, eu colocaria muito mais como sendo um risco de demência. Agora, Carla, se isso fez parte do histórico de vida da pessoa desde a idade jovem, aí se aproximaria mais da cleptomania. Realmente eu não sei há quanto tempo ela, né, furtava a revista ou jornal. Ela podia no começo furtar e descartar, né, como a cleptomania, e depois virou uma acumuladora, né, uma senhora, mas a casa dela era eu, se não me engano, tenho a foto da casa, vou lhe mandar. Meu pai me mandou e falou, olha o que tem na casa dessa mulher. Era jornal, 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 jornal. E eles, assim, ó, não é que ela pegava o jornal, lia, e se lia, ela guardava muito direitinho, né? Mas parecia que os jornais estavam intactos, então eram pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de jornais velhos. A característica cleptomaníaca disso é que, por exemplo, pegar 3 jornais, 5 idênticos, isso perde o sentido do que se fosse a subtração de apenas um, porque faria sentido ler um jornal, mas não faz sentido 5 jornais com o mesmo conteúdo. Portanto, essa é uma característica cleptomaníaca. E as pessoas no prédio sabiam, mas ninguém fazia nada, né? Porque você vai não ficavam chateados, falavam, meu jornal sumiu, aí o porteiro, né? Mas eu deixei o jornal lá. Aí depois, mais para frente, foram olhar nas câmeras, era ela que andava, um prédio muito grande, ela andava, de andar em andar, e pegava o jornal, saía com o jornalzinho embaixo do braço. O que fala, nesse caso aí que tinha câmeras, em desfavor da cleptomania, é que o cleptomaníaco tende a ser muito precavido, muito... Para não ser pego, né? Para não ser pego. Então, esta que estava indiferente ao que poderiam julgar, avaliar dela, então, continuo tendo, assim, por uma mera sensibilidade, uma percepção de supor a demência. Agora, tem um comportamento que é inadequado, a gente não precisa nem classificar ele como cleptomaníaco, de pessoas que acham que elas podem subtrair absolutamente tudo. Então, eu posso pegar qualquer coisa, porque não é nem a questão do furto, no sentido que eu vou ter benefício financeiro, mas eu quero levar isso aqui. Como que é isso? Ele não é nem uma coisa nem outra. Esse comportamento, Carla, e nesse caso eu teria assim, mas muitos casos para poder lembrar, nós temos o retardo mental. O retardo mental, ele tem 3, digamos, níveis. O leve, que algumas vezes passa, inclusive, imperceptível a terceiros, com dificuldades escolares pontuais ou com funcionamento intelectual, cultural e de trabalho menor do que a média dos seus pares. Tem um retardo mental de intensidade moderada, em que a pessoa já tem claramente uma dificuldade maior do que a média dos seus pares. E tem um retardo mental grave, a ponto da pessoa ser altamente dependente, muitas vezes receber benefícios previdenciários de maneira precoce.
Portanto, quando se trata desse tipo de comportamento que não dá para enquadrar nem na mania, nem na demência, nem na esquizofrenia e nem na cleptomania, faz necessário, muitas vezes, avaliarmos o QI, o quociente de inteligência, que inclusive é quantificável, uma das poucas funções mentais que podem ser medidas, mensuradas por testagens específicas. Então, esse é um comportamento comum na perspectiva psicopatológica de avaliação de doença do retardo mental. Existem também alguns outros transtornos chamados neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes que pode ou não ter esse tipo de comportamento, como por exemplo no autismo, muito mais pela desorganização do que propriamente pela intenção. Muito obrigada, doutor Eude, respondeu aqui todas as perguntas.